Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao segundo episódio do Closer, o podcast para deixar você pertinho da sétima arte. Eu sou a Flávia Leão. E eu sou o Gesiel Bueno e esse é o melhor podcast desse Brasil. E hoje a gente vai falar sobre uma série maravilhosa que eu gostei, a Flávia também gostou. E já já a gente vai começar a falar, galera. Sim, mas antes eu quero deixar algumas informações aqui que talvez não tenham ficado muito claras lá no primeiro episódio. Aqui no Closer, pessoal, eu e o Gesiel vamos falar sobre séries que nós dois gostamos, nós com nossa experiência de críticos, de analistas de filmes, o Gesiel com a experiência dele de cineastas, então são produções escolhidas a dedo para vocês, tá? E outra coisa que eu queria deixar claro é sobre o nosso canal de comunicação principal, que vai ser o Cinema É. E o que é o Cinema É? É o site que eu sou editora, o site que o Gesiel é redator. Então, é lá que a gente vai conseguir se comunicar com vocês e nas redes do Cinema É, tá bom? Sigam a gente no Instagram, o Cinema É. No Twitter a gente também tá, mas eu não estou muito presente lá. Eu acho que o melhor mesmo seria o Instagram ou então pelo e-mail. Seria melhor ainda pelo e-mail. Manda um e-mail pra gente se vocês tiverem dúvidas, se vocês quiserem falar com a gente, lá no contato@cinemae.com.br. Tá bom? É isso aí. Gesiel, fala pra gente qual é a produção que a gente vai comentar hoje. Galera, hoje nós vamos falar sobre uma maravilhosa série conhecida como Silo. Nem muita gente conhece essa série, poucas pessoas falaram sobre ela, não tem um hype tão grande, pelo menos não aqui no Brasil. Infelizmente, né? Porque é uma série muito interessante. É aquele tipo de série que fica meio cult, assim, né? Que tem uma galera meio underground que conhece essas séries, que falam dessas séries. Tem várias séries assim, inclusive algumas séries que a gente pretende falar mais pra frente também, de outras séries assim que tem essa pegada mais cult, assim, que são séries muito legais, mas que as pessoas não falam muito sobre elas, e Silo é uma série dessas. Então a Flávia vai começar a comentar aí a premissa da série, né, a sinopse da série, e aí a gente vai começar a falar sobre os aspectos técnicos, mas eu já deixo logo de cara que eu gostei demais essa série. Nossa, que isso, uma das melhores séries que eu assisti ultimamente, assim, sem exagero. Das recentes, né? Das recentes, uma das melhores. Então eu vou ler para vocês aqui a sinopse do IMDb, tá? Silo. Em um futuro destruído e tóxico, existe uma comunidade que vive dentro de um gigantesco silo subterrâneo com centenas de andares de profundidade. Lá, homens e mulheres vivem numa sociedade cheia de regras que acreditam existir para protegê-los. Gesiel, o que é um silo? Um silo é uma estrutura, geralmente uma estrutura cilíndrica, que ela serve para conter alguma coisa. Então a gente vê silos em regiões rurais, né, em fazendas, assim, que eles armazenam substâncias, armazenam alimentos, armazenam feno, armazenam... Grãos, né? Oi? Grãos, né? Milho, trigo, enfim, vários alimentos, vários grãos, vários tipos de substâncias ali, de mantimento, suprimento, né? Pode ser feno também, não precisa necessariamente ser alimento, né? Então esses silos são recipientes grandes, muito grandes. No caso da série, ela não é apenas um simples recipiente, ela é um recipiente cilíndrico, porém ela é gigantesca, então ela é como se tivesse um prédio de vários andares e cada andar tem ali várias casinhas, várias estruturas, várias residências. Então o interessante é que o silo pode ser tanto externo para cima quanto subterrâneo, que é o caso da série. Exatamente, na maioria dos silos que a gente conhece na vida real, eles são externos, né? Então eles são para cima. No caso do nosso querido silo, ele é subterrâneo, ele é para baixo. E você falou em vários andares, mas são vários andares tipo mesmo, como se fosse um arranha-céu para baixo.
Exatamente, é uma estrutura gigantesca e cada andar ainda é muito grande também, né? Apesar de eles terem ali o centro, que é uma grande escada em espiral, que a gente consegue inclusive ver ali o túnel que leva ali para as profundidades, né? Que são andares muito altos, né? Se você cair, você pode falecer de forma, né, muito brusca ali, bem complicado, porque as alturas são muito altas, mas cada andar tem ali seu setor, cada andar é uma parte dessa comunidade, né? Então tem esses andares, eles também são divididos em funções, né? Então tem alguns andares que são responsáveis pela energia elétrica, outros que são pela ventilação. Temos ali o famigerado o andar ali onde fica ali o motor, né? Que existem algumas turbinas ali de motor a vapor, né? Que é onde vem a maior parte da energia ali funcional desse silo, né? Onde provém a energia elétrica para toda essa comunidade. Inclusive é um local assim bastante rudimentar, que tem bastantes problemas ali, as pessoas precisam sempre consertar esse motor, né, o reator, da onde vem a energia, até porque se acaba a energia elétrica, não é apenas a problemática de a gente não vai conseguir enxergar, não é só isso, né, não é tão relacionado a conforto, mas a gente precisa entender que o ser humano não foi feito para viver num buraco, ainda mais um buraco profundo desse, então existem várias tecnologias ali para prover a subsistência dessas pessoas, né? Então a energia ela é ainda mais complexa do que se parece. Sim. E o que acontece? As pessoas vivem dentro desses silos. Por quê? Porque aconteceu alguma coisa do lado de fora que teoricamente impede a sobrevivência das pessoas do lado de fora. Como se fosse uma radiação. Nós temos várias possibilidades, porque nós não conhecemos o passado dessa comunidade, nós não sabemos, a série, a um primeiro momento, ela não nos explica da onde que surgiu isso, a gente só sabe que surgiu essa comunidade e que os personagens precisam sobreviver nesse local. Mas a gente não sabe se é uma radiação, se é um veneno, se é uma bactéria, a gente não sabe o que acontece fora do silo, só que a gente sabe que esse cenário externo, ele é venenoso, ele é tóxico, não é habitável para os humanos, ou pelo menos é isso que se acredita. Isso. Então é um mundo pós-apocalíptico, né, de que a gente está falando. Eu particularmente gosto muito desse tipo de história. E a personagem principal é o que mais me chamou a atenção, porque eu achei ela assim peculiar. Além de ser uma atriz que eu gosto muito, que é a Rebecca Ferguson, acho que o Gesiel compartilha comigo. Sou muito fã dela. É uma personagem que eu achei assim interessantíssima, sabe? Ela, como o Gesiel disse, os andares são divididos e como na nossa sociedade real existem as classes sociais, né? E as classes mais altas vivem nos andares mais perto da superfície, né? E as classes menos favorecidas ficam nos andares de baixo. E a Rebecca Ferguson é interessante porque a profissão dela é uma profissão importantíssima, né? Eu chego a dizer que se não fosse ela lá, não tinha mais silo. Todo mundo lá já estava perdido, porque ela é engenheira. E ela é que toma conta da máquina que faz o silo girar, né? Ter energia, que faz ter água, que faz ter ar lá dentro. Então, ela é responsável, assim, pela vida lá no silo. E eu achei isso, assim, fenomenal. Então pode-se pensar que a uma primeira vista a série vai se tratar sobre esses problemas da subsistência do silo, mas não, galera, isso é só uma das questões, é só mais um dos problemas que a nossa querida
protagonista precisa lidar. A problemática é a seguinte: além de toda essa situação pós-apocalíptica e problemática, nós temos uma grande questão, curiosa questão. As pessoas não podem questionar esse sistema ditador. Existem algumas suspeitas de que existe sim vida fora do silo, e que os líderes ali, os personagens ali, uma espécie de autoridade ali do silo, eles têm essa questão aí de manipular as pessoas, escondendo a verdade sobre o que existe fora desse silo. Então a gente pode até ter alguma desconfiança de que talvez exista sim formas de sobreviver fora do silo, mas ninguém sabe. Tudo o que se sabe é que quando as pessoas elas resolvem ou questionar ou elas se tornam suicidas, elas pedem autorização ou são punidas com essa penalidade de se retirar do silo, para sair para fora do silo. Essas pessoas, em sua grande maioria das vezes, né, em todas as vezes, na verdade, elas acabam morrendo. E aí tem uma tradição de que, quando você sai, as pessoas elas vão por uma janelinha que tem ali no silo, que mostra a parte externa do silo. E uma câmera, né? Oi? Uma câmera? Exatamente, uma câmera. E essa lente está sempre muito suja, porque né, ela fica ali exposta às intempéries da superfície. E aí as pessoas, sempre que alguém sai do silo, por alguma razão, essa pessoa acaba limpando essa janelinha, essa câmera, e logo em seguida ela acaba caindo no chão ali e acaba falecendo. Então a gente vê várias carcaças ali, vários cadáveres de várias pessoas que acabaram morrendo dessa forma trágica. E as pessoas não sabem também por que essas pessoas acabam sempre limpando, né? Não se sabe se é um motivo filosófico, ou se quando as pessoas saem, elas têm uma vista diferente do que elas aprenderam e elas acabam limpando para ver se as pessoas acabam enxergando o que acontece lá fora. Enfim, é tudo um grande mistério, e eu acho que esse é um dos principais elementos que deixam essa série tão interessante, né? Esses mistérios que não tem solução, tipo a outrora, né, Lost, uma das melhores séries já feitas, apesar de ser problemática, principalmente o final, mas é uma das séries aí que geraram foi uma das primeiras séries que geravam fóruns na internet, discussão na internet, né, por causa desses mistérios sem solução. E é o que acontece aqui. E a série tem uma estrutura que eu acho muito curiosa. Não sei se você teve esse feeling também, é que a série, apesar de a Rebecca, a atriz, né, a personagem da Rebecca Ferguson, ela é a protagonista, ela não é a protagonista no primeiro episódio. E isso é uma coisa curiosa. Por quê? Porque você assiste para assistir a Rebecca Ferguson e aí você percebe que os protagonistas são muito interessantes. E pelo menos para mim, quando a Rebecca Ferguson assume de fato o protagonismo, eu tive um problema. Porque a série abandona esses primeiros personagens que no começo eu não os conhecia, mas que depois eu fico, cara, mas peraí, eu quero mais deles. Eu demorei a me adaptar com a Rebecca Ferguson. Aí depois, a partir do segundo episódio, ela é tão carismática que o feeling acaba passando e a gente continua, pelo menos no meu caso, continuo curioso para saber qual que é o desfecho do desenvolvimento dessa personagem. Mas o primeiro episódio, não é ela que é a protagonista. E o dilema é o mesmo, as pessoas começam a desconfiar sobre as autoridades do silo e começam a questionar a verdade sobre o que está de fato fora do silo. Então é como se fosse uma bactéria que contamina um, depois contamina o outro, e as pessoas começam a se questionar em relação a esse senso comum que é pregado ali para a comunidade, para as autoridades ali desse silo, e que acabam manipulando, deixando a personagem principal e todos os outros personagens desconfiados, mas sem coragem de enfrentar e de investigar e descobrir o que está acontecendo. O que é claro que a personagem da Rebecca Ferguson acaba fazendo, né? Ela começa a investigar. Sim. E eu não tive esse feeling que você teve, eu não demorei a me adaptar com ela. Mas você sentiu vontade de saber mais sobre aqueles personagens, né?
Eu acho que a série foi muito bem conduzida, sabe? Eu acho que foi essa forma que eles arranjaram de começar, foi meio que anacrônico, né? Eles voltam no tempo, eles contam o que aconteceu depois, depois voltam no tempo, né? Até chegar de novo, pra gente entender a linha do tempo, dos acontecimentos. Eu acho que foi muito bem feito. E isso, achei muito interessante essa forma de contar. E não me... Sei lá, eu acho que os personagens principais, assim, digamos, do primeiro episódio, eu acho que eles cumpriram seu papel. Exatamente, os personagens cumprem o seu papel de uma forma muito bem feita, mas eu tive essa problemática aí, não de não querer saber sobre o personagem da Nichols, né, sobre o personagem da Rebecca Ferguson, mas sim que aqueles personagens continuassem, eles acabam desaparecendo logo no primeiro episódio. Porém, nós somos imediatamente apresentados a novos personagens que também são bastante interessantes, e o mistério é muito bem desenvolvido, o roteiro é sempre muito bem alinhado. E aí o que acontece? O xerife, quando ele acaba tendo seu derradeiro fim, aí ele acaba anunciando que quem vai ser o novo xerife, né, a nova xerife, é a Nichols, a personagem da Rebecca Ferguson. E aí é que começam os problemas, porque agora ela não é mais apenas uma Zé Ninguém, ela é simplesmente a xerife. Então cabe a ela a investigar a morte dessas pessoas que acabaram morrendo. Inclusive o personagem que é o interesse amoroso dela, que é a real motivação dela iniciar esse processo de investigação. E eu acho tão legal. Assim, para começo de conversa, essa é uma série um pouco mais complexa, eu digo, pelo menos na minha opinião, tá? Um pouco mais complexa no roteiro do que Shogun foi, a nossa série que a gente comentou no primeiro episódio. E esse interesse amoroso dela, que é o George, foi muito bem colocado, porque assim, tipo, ele é uma pessoa mó aleatória e de repente ele é a chave de tudo, entendeu? Que vai fazer a coisa toda girar, vai ser o motivo de ela aceitar ser xerife, né, de ela abandonar o posto que ela gosta tanto, porque ela adora ser engenheira, para virar xerife, que não tem nada a ver com ela. Então eu acho que a forma que eles contam a história, mais até do que a própria história, é muito, muito legal. Até, inclusive, o fato, o que me chama mais atenção, de que quando a gente vê o lado de fora, a gente só vê pelo ponto de vista deles, como se a gente também só pudesse estar lá dentro do silo. A gente nunca está do lado de fora, ou seja, a gente também não sabe se aquilo que eles veem é real, se não é real. E até quando eles saem, a câmera fica no rosto deles, impedindo a gente de ver. E assim, isso mantém um mistério, mantém assim, uma ansiedade na gente que é sensacional. Exatamente, e essa ansiedade, ela se deve a outros elementos também. Essa série, ela não tem medo de matar os seus personagens, então é bem comum que a gente se apaixone por alguns personagens e eles sejam simplesmente sacrificados em determinado momento. Por quê? Não é um preciosismo do diretor, e sim uma questão que a série nos apresenta as regras de como as coisas acontecem no silo. E se você desobedece às regras, consequências irão acontecer. E é exatamente isso que acontece. Inclusive com a nossa protagonista. Quando ela desobedece às regras, ela também tem que pagar o preço. E a nossa protagonista, ela também é falha. Todo mundo é falho aqui. Inclusive, o interesse amoroso dela, que a princípio a gente tem aquela ideia, esse cara é o herói, é o mocinho. E depois você descobre que esse cara tem uns sérios desvios de caráter, que você fica inclusive até meio que, o cara é muito vacilão, ele não deveria ter feito isso com ela, mas ele acaba fazendo. E ela também, ela também é falha, ela também é imperfeita, ela também comete vários erros muito grandes, assim. E eu acho que isso é uma das coisas que fazem a gente se apaixonar ainda mais pelos personagens, porque eles não são perfeitos, eles são imperfeitos, eles cometem erros, assim como a gente comete, né, erro na vida real, né? Então eu acho que isso ajuda muito na hora de se relacionar com esses personagens.
E, Gisiel, me fala, você gosta dos elementos técnicos? Você gosta da forma como foi filmado? Você gosta dos filtros? Como é que é? Eu acho assim, eu acho que a ótica da série é muito bem feita, muito bem realizada. Só que o que mais me impressiona aqui é a direção de arte. Por quê? Porque não é tão fácil quanto se imagina. Imagina criar esses cenários do Silo e tornar aquilo de uma forma cool, uma forma interessante. Por quê? Porque se fosse na vida real, como seria esse Silo? Muito provavelmente ele seria muito escuro. Morar nele seria uma parada meio complicada. Imagina você criar uma estrutura gigante dessa, é quase certeza que ela seria muito escura. E não é bem isso que acontece aqui. A iluminação é muito bem feita, muito bem realizada, e essa estrutura criada ali para o Silo é muito interessante. A direção de arte é muito alinhada nesse aspecto. E isso também acaba criando que o cenário, o Silo, ele seja também mais um personagem relevante na história. Então isso eu acho que é muito interessante, auxilia muito ali na contagem da história. Eu gosto dessa coisa do ambiente, né, ser um personagem. Eu acho que deixa as coisas mais interessantes também. Eu acho também, eu gosto muito disso. Então, acho que é isso, né? Lembrando que nós já temos a primeira temporada completa. Essa série, ela está no Apple TV, tá? Então, se você tiver acesso, assista no Apple TV. Apple TV Plus, a primeira temporada já está completíssima, então você não vai ter que esperar mais pela chegada de novos episódios, você pode sentar e assistir tudo, pode maratonar aí de uma vez só, e eu tenho certeza absoluta que você não irá se arrepender. A série tem ação, tem suspense, tem muito mistério, muita investigação. A protagonista é uma pessoa muito inteligente e o roteiro mostra pra gente desde o começo que ela é uma pessoa muito inteligente e quando que ela, mesmo sendo uma engenheira, acaba tendo que se prestar essa nova função ali de detetive, né, de xerife, ela realiza isso de uma forma muito boa, muito bem assim, e isso enriquece demais a trama da história. Então você vai ficar tenso, você vai torcer muito para a personagem principal, que eu acho que só por si só isso aí já é sinal de uma série muito bem produzida. Tem os antagonistas que são muito bem feitos, muito bem interpretados, temos ali algumas reviravoltas, enfim, é uma série que ninguém vai botar defeito, todo mundo vai gostar, uma série assim, para a família toda, assim, e que nos deixa extremamente curiosos para saber o que vai acontecer na segunda temporada. Exatamente, uma série muito gostosa de ver. Eu gostei muito, reforço, foi uma das melhores séries que eu assisti recentemente. E super recomendo, e tô doida para saber a opinião de vocês. Por favor, né, entrem em contato com a gente e comentem. Falem lá que vocês vão assistir, depois voltem e falem o que vocês acharam. Eu e o Gisiel vamos estar abertos para responder vocês. Vamos gostar muito de receber esses comentários. Mas qual é a próxima série ou qual a próxima obra que vocês gostariam de ouvir a gente falando aqui? Lembrando que nós começamos com séries, mas tem vários filmes muito bacanas aí que a gente poderia conversar sobre eles também. Ali a gente pode dissecar esses filmes, falar sobre a fotografia, sobre os aspectos técnicos, sobre a interpretação, a atuação ali dos atores. Então tudo isso você tem aqui no nosso podcast. Manda uma mensaginha pra gente que com certeza a gente vai te responder e nós vamos falar sobre o assunto que vocês querem ouvir por aqui. É isso aí, então, por favor, se vocês estão curtindo o Closer, não se esqueçam de dar o seu like. Se você não está curtindo, também dê o like, só para ficar bem claro. Inscrevam-se no canal, ativem o sininho para vocês estarem sempre sendo lembrados de quando surgirem os novos episódios que, lembrando, vão ser quinzenais. Tá bom, pessoal? Daqui a 15 dias, eu e o Gisiel estaremos de volta com mais uma produção para vocês. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até a próxima, galera.